como essa discussão, né, imigrantes, refugiados, que também envolve aspectos, né, Rita, no seu desdobramento, a questão da xenofobia, do preconceito racial, que vem tudo junto. Na verdade, essa live ela tem condições de se desdobrar em outros espaços, já se sintam convidados em outros momentos, né? E espaço, quando pudermos ocupar espaço fisicamente, né? Mas já sintam-se convidados para nós continuarmos, né? Prosseguirmos essa discussão. Mas quando nós tratamos deste tema especificamente, tema que envolve, Rita, especialmente a questão a questão do preconceito, né? Principalmente a questão do negro, né? Que me é muito cara, não preciso dizer porquê, né? Só me olhar. Mas, e por incrível que pareça, em várias oportunidades em que nós propusemos esta temática, né? Porque o ciclo sempre ocorria numa semana, né? De segunda a sexta, nesse horário que a gente chama de JK, né? Antigo vespertino, né? Que é um horário de transição e que sempre deu muito certo. Mas, por incrível que pareça, todas as vezes que nós provocamos este enfrentamento deste tema, era o dia que havia menos pessoas no auditório, né? E isso é altamente significativo. Né? Significa o quanto as pessoas não querem falar sobre questões, né, que envolvem preconceitos no direito. Assumirem que isto é uma realidade e que a gente tem que procurar alternativas. Né? E se não olharmos para essas questões, essas condições, né, quem está nessa condição ficará sempre, né, fora, fora dos muros, né, ficará sempre excluído. Né? Então, eu gosto de falar, estou morrendo de saudade de todas as aulas presenciais, mas eu não sou palestrante e passo aqui, então, de imediato a palavra, né, ao querido Gustavo. Né? Gustavo é especial, além de mais do que um filho epistemológico. Acho que já está havendo a inversão da curva, né? Eu estou aprendendo muito com ele, aprendendo sempre, né? E aprendendo principalmente porque, dentre tantas áreas do direito, né, que podemos dizer assim, sem querer subestimá-las, né, mas que aparentam, pelo menos, ser mais confortáveis, né, o Gustavo escolheu, né, por vontade própria, né, fazer o enfrentamento e trabalhar junto, assim como vocês também, né, o Fábio, a Rita, a trabalhar com essas questões, né, que ainda são muito difíceis, né, de serem até mesmo aceitas, né, pela sociedade. Tá? Então, Gustavo, é contigo. Então tá, querida Clarice, muito obrigado mais uma vez pelo convite para mim participar desse evento que, como tu disseste, né, desde a sua origem eu acompanhei a formação, vimos aí como essa perspectiva de discutir determinados temas que não estão na pauta comum do cotidiano, digamos assim, natural das disciplinas da graduação, sofreu algum tipo de resistência, mas aí, em virtude da tua sensibilidade, em virtude de toda a tua capacidade de agregar pessoas e temáticas, nós estamos aí já há alguns anos tendo a Semana da Diversidade, o ciclo da diversidade, ou seja, debates sobre a diversidade de uma forma geral. Então, eu te cumprimento, te agradecendo aí, agradeço os meus queridos ex-alunos aí, a Ivana, o Matheus, a Jordana, a Dani. Prazer te conhecer, Rita, e prazer rever o meu querido, grande amigo Fábio, com o qual trabalhamos juntos lá no grupo de assessoria em direitos humanos para imigrantes e refugiados, do GAIRE, na URGS. Como ele falou, ele foi uma das pessoas que esse grupo pioneiro do Brasil, e tentei fazer algo na medida do aprendizado que eu tive no GAIRE, no aprendizado que eu tive com o Fábio, no aprendizado que eu tive com tantos colegas lá, algo semelhante na PUC, e vejo também muitos alunos aí interessados nessa temática e a recompensa existencial que se tem quando se pensa para além de si. Eu começaria por aí falando um pouco do Sadir também.
para eu tentar me concentrar no meu tempo aqui, porque às vezes eu fico tagareando e me passo, separei algumas coisas que eu gostaria de conversar sobre esse tema, e também para não ocupar o espaço dos demais colegas. Primeira coisa que eu gostaria de comentar, relacionando o tema da pandemia em si, para depois nós cairmos na discussão sobre os efeitos disso no cenário migratório, no itinerário migratório, é que um dos grandes problemas que eu vejo sobre essa discussão, em termos mais ou menos gerais, diz respeito a uma constante romantização da pandemia, né? Um permanente, muitas vezes assim, sem uma certa consciência crítica de o quanto envolve, quanto problemático é, em alguma medida, acreditar que existe uma democracia na atuação do vírus. Nós estamos todos no mesmo mundo, e o mundo realmente ele não vai, e o vírus realmente não vai deixar de contagiar aquela pessoa que tenha um poder aquisitivo maior em relação àquela que tem um poder aquisitivo menor, por exemplo. Um nacional, um imigrante. Nós estamos todos no mesmo mundo, em termos do vírus, em um certo sentido. Porém, nós não estamos todos no mesmo barco. E isso me parece uma observação bastante impertinente de se começar a falar sobre isso. Por mais que todos nós estejamos sujeitos ao estarmos no mesmo mundo, em sermos afetados pelo contágio de um vírus que não escolhe raça, cor, credo, posição social ou perspectiva ideológica, nós temos barcos diferentes e todos nós que estamos aqui nesse momento, nessa sala, conversando sobre isso, somos todos nós grandíssimos privilegiados. Muito privilegiados por termos alguém que está tratando, os verdadeiros heróis, né? As pessoas que estão do serviço de saúde, mas também as pessoas que são pouco comentadas muitas vezes, profissionais da limpeza, profissionais da alimentação, profissionais de transporte, né? Profissionais aí que realmente arriscam a vida para que a gente possa fazer isso. Então, nesse sentido, e quem estaria efetivamente num barco mais diferente ainda, seriam os migrantes forçados. Os migrantes voluntários seriam aquelas pessoas que, como muitos de nós aqui, estamos aflitos pelo fato de não sabermos quando poderemos novamente fazer valer o nosso interesse por exemplo, o interesse por um turismo. Estamos aflitos quanto a isso, né? Quando poderemos viajar novamente? Agora, com esse decreto do Donald Trump, depois eu posso falar sobre isso, se vier perguntas, né? Esse decreto do Donald Trump proibindo, por exemplo, a ida de brasileiros aos Estados Unidos. Mas nós estamos numa condição de voluntariedade, em linhas gerais. Imaginem vocês uma circunstância quando a circunstância da pandemia é utilizado como um reforço para a construção de uma narrativa xenofóbica naturalizada. Enquanto a narrativa xenofóbica já era naturalizada por essa guinada autoritária que nós temos visto na política como um todo, nós podemos falar na Hungria com o Viktor Orbán, nós podemos falar nos próprios Estados Unidos, no próprio Brasil e etc. Nós vemos que essas medidas no Reino Unido, enfim, a narrativa antimigratória ela ganhava uma certa resistência daqueles setores mais progressistas ou aqueles setores até mesmo que não tratavam a migração como um direito humano, mas percebiam na migração como uma própria valorização econômica, tamanhamente como países como França, Inglaterra, etc., ganham com a questão, Grécia, ganham com a questão do turismo. O que nós vemos agora é o próprio pronunciamento do Viktor Orbán, né, primeiro-ministro húngaro, foi nesse sentido. Agora, a partir de agora, nós temos dois inimigos, que são os imigrantes e o vírus. E isso articula-se muito facilmente com primeiro, a estratégia de enfrentamento político da pandemia. Eu vi alguns autores, até considerados progressistas, primeiro com essa questão da romantização do vírus. O vírus veio para dar uma lição. A humanidade virará uma coisa melhor depois do vírus.
Se eu tivesse algum parente, algum amigo morto por causa do vírus, eu não tive e espero não ter, mas consigo sentir a dor das pessoas que tiveram. E se eu ouvisse do meu lado alguém dizendo que um parente meu, um amigo meu, precisou morrer para o mundo receber uma lição, eu ficaria muito profundamente ofendido. Tá? Não estou querendo dizer que as pessoas não devam ter esperança sobre isso, não devam ter que lidar da melhor forma para uma questão de sobrevivência, procurar sentidos de conseguir conviver com essa situação. Por exemplo, nós aqui temos a nós mesmos, nós temos nós a nos olharmos nos olhos, mesmo que diante de um computador, para nós conseguirmos nos compreender em alguma medida. Mas eu não consigo sentir a esperança nesse sentido de romantização, em virtude do respeito que eu tenho pelas pessoas que não têm motivos para ter a menor esperança. Em especial, das questões ligadas às migrações forçadas, que é o chão aqui que eu estou tentando discutir. Quando nasce a discussão sobre a pandemia, por algum momento se teve essa narrativa um tanto romântica e um tanto otimista. Eu respeito o otimismo, apesar de eu não ser. Eu sou bastante apocalíptico, quem me conhece sabe disso, né? De tentar ver um sentido, um significado, dizendo que após a pandemia o mundo verá os outros, ou teremos condições de vermos a nós mesmos de uma forma diferenciada. E aí eu me pergunto, né? Nós tivemos a gripe espanhola, que matou milhares e milhares de pessoas, provavelmente será pior que a pandemia. Ela foi ao final da Primeira Guerra Mundial. Poucas décadas depois, o mundo entrou novamente numa Segunda Guerra Mundial. E passados 100 anos depois da gripe espanhola, nós ouvimos presidentes, chefes de Estado, pessoas importantes no âmbito da política dizerem exatamente a mesma coisa que diziam há 100 anos atrás. Que isso é uma questão que não é de tamanha relevância, que nós temos que nos preocupar. Nós temos dados científicos objetivos que demonstram um número de mortes causadas por uma pandemia, e aí nos vemos com argumentos do tipo, mas a economia também mata, o que é verdade, mas também é de uma insensibilidade calculada ou incalculável dizer isso. Então, frente a essas narrativas de vermos um mundo que caminharia para uma ordem global, para aquela ideia positiva que nós poderíamos ter de globalização, né? O que eu vejo, a globalização, Milton Santos, tem vários autores, né? Bauman, etc. Nós temos um lado da globalização que pode ser entendido como uma perspectiva de uma aliança de monopólios empresariais, de multinacionais, com uma narrativa supostamente global. Essa é uma visão da globalização que eu compreendo que ela que é uma leitura possível, mas eu estou falando aqui numa globalização no sentido de cosmopolitismo, no sentido de pensar o cosmos como uma política só, com uma política comum, com algo que poderia soar comum entre o cenário global nas relações internacionais. Ao invés de nós termos uma globalização, se eu tivesse que dar um título para minha fala, seria soberania versus globalização. A globalização nesse sentido, né? Nós vimos um reforço à soberania. E esse reforço à soberania se mostra de inúmeras formas. Primeiro, com essa narrativa, o vírus vem de fora. Primeiro é o vírus de Wuhan, o vírus que vem do vírus chinês. A marca xenofóbica do apelido do vírus já se marca, né? Já é demarcada. Por mais que exista essa narrativa de tentar culpar a China, e evidentemente nós poderíamos discutir responsabilidades maiores da China ou não, mas não vem ao caso, e acho totalmente contraproducente falar sobre isso nesse momento. Nós vemos que as narrativas vêm dessa forma, né? O vírus vem de fora. Então nós temos que, numa figura paternalista, na figura do chefe de Estado, que vai, ou paternalista, que vai ou no sentido de salvar a população num incentivo a políticas de isolamento, que eu acho bastante acertadas, né? Mas também é capitalizada do ponto de vista político como um salvacionismo paternalista, ou num discurso também paternalista libertário. Eu vou negar a ciência e vou libertar as pessoas para o bem delas, ou também num paternalismo empresarial. O que nós vimos em cenário internacional é isso, né? O vírus vem de fora, então a culpa é de todo e qualquer estrangeiro, uma naturalização do discurso contra o estrangeiro, uma vigilância na limitação de contato, que também é uma política que alguns autores, George Agamben, por exemplo, tiveram posicionamentos, a meu ver, bem complicados nessa análise da pandemia.
dizendo que a pandemia é uma invenção, por exemplo. Fiquei bastante surpreso vendo do Agamben essa perspectiva. Mas também o que nós vemos é um apoio, de repente, do nada, os interesses de contenção fiscal se viram totalmente colocados em negociação para que nós pudéssemos muito mais salvar grandes empresas do que se nós pudéssemos salvar economias a partir de um auxílio a todo e qualquer ser humano. E dentro dessa pauta, tentando pensar, no argumento que eu quero concentrar com vocês nesse breve espaço, o que seria efetivamente global, tá? Já que o recurso dos estados foi valerem para os seus nacionais e valerem de mecanismos políticos para reivindicar um handicap eleitoral logo mais, como aquele que botou a culpa em um outro país, Estados Unidos botando a culpa na China, como no Brasil nós vemos aí também um descaso total pela vida e pela saúde pública, demonstrada dia sim, dia também, às vezes mais de uma vez por dia, e onde aquele tema que era o tema dos temas, como eu costumo dizer na condição de professor de Direito Internacional, professor de Direitos Humanos, o tema dos temas dos direitos humanos era o tema dos migrantes forçados, em especial dos refugiados. 71 milhões de pessoas em situação de refúgio no mundo hoje, né? Entre refugiados, deslocados internos e solicitantes de refúgio. Esse tema que ocupava a pauta comum, onde todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, estão me vendo nesse momento, toda e qualquer pessoa sabia que ia ouvir toda semana algo sobre eles, de repente virou uma pauta invisibilizada, invisibilizável, né? Dando a entender que o problema é menor. É claro que nós temos os nossos problemas internos e é claro que a nossa discussão, o nosso estado anímico atual nos coloca reféns de nós termos que pensar sobre nós. Mas também quando nós percebemos que a única perspectiva global sobre a pandemia, chamada Organização Mundial da Saúde, que é o esforço conjunto que deveria representar o globalismo, que deveria representar o cosmopolitismo, que deveria representar aquilo que está na Carta das Nações Unidas como cooperação internacional, dever de cooperação internacional entre os países. Hoje, não é agora, mas é de décadas e décadas para cá, se vem totalmente sucateado. A OMS conta com mais ou menos aí 75, 80% do seu orçamento a partir de financiamento privado, tá? Nós vimos agora Donald Trump sinalizando como um gesto evidentemente político no momento onde nós precisamos cada vez mais pesquisas sobre o tema, e a OMS, que carregaria o símbolo do comum, o símbolo da perspectiva global, ela vem sendo acusada e essa narrativa reforça o ímpeto da soberania. Para que eu vou auxiliar a OMS? Eu tenho que usar o meu dinheiro para conter os meus nacionais, os meus indivíduos. No cenário migratório, essa pauta virou invisibilizada no cenário comum. Quem segue pesquisando sobre isso, quem segue atento sobre isso, Fábio, eu, todas as pessoas que nós conhecemos da nossa volta que estão numa linha tanto de uma atuação política sobre o tema, quanto numa atuação acadêmica sobre o tema, antenados das dificuldades que estão sendo vividas pelos migrantes forçados em geral, em especial a situação de refúgio, porque a situação de refúgio, como eu digo, ela dialoga, ela traz consigo todos os demais temas dos direitos humanos, ou a boa parte deles, né? A questão da migração em virtude de preconceito racial, de preconceito em relação à orientação sexual, questões ligadas a gênero, questões ligadas a perspectivas políticas e ideológicas, religiosas. Então, é uma pauta que tem uma globalidade em termos de reivindicações de direitos humanos, mas acaba, como diria aí o Boaventura de Souza Santos, totalmente invisibilizada, né? O que nós estamos tentando fazer aqui é uma sociologia das ausências, trazendo para o campo da visibilidade, tentando trazer para o campo da visibilidade aquilo que vem se mostrando invisível e muito mais que invisível, né? Não é mais só uma legitimação do descaso, é uma legitimação do apontamento deste outro que viria de fora ou que mesmo que não possa vir de fora, precise contar
com o meu auxílio em termos de estados, né? Em termos de cooperação internacional para com essas pessoas também, vermos isso aí como muito mais se demonstrando como uma naturalização que incentiva a xenofobia, uma naturalização que incentiva um grau de violência simbólica e efetiva que já era sobre um tema que já era delicado. Fábio sabe, eu sei, outras pessoas sabem que trabalham com esse tema, o quão dificultoso é atuar na linha de frente sobre isso. No Brasil, atualmente, nós temos uma política federal, do governo federal, manifestamente contrária a isso, que tem diversas sutilezas e outras formas não tão sutis assim, dificulta a atuação da sociedade civil e também até mesmo de entidades públicas sobre a atuação da pauta migratória, e eu vejo isso de uma forma bastante pessimista. Assim, eu não consigo comecei a minha fala já me encaminhando para o final, me valendo contra dessas narrativas que tentam romantizar de algum modo, embora eu compreenda elas, embora eu acho que muitas vezes é um déficit reflexivo, mas feito com boa vontade, mas muitas vezes também não é. Então eu acho que estarmos alerta a esse problema, estarmos aí tocando o dedo na ferida na medida certa, na intensidade certa, para nós não nos aquietarmos em relação a isso, é um dos primeiros passos reflexivos mínimos para que nós possamos aí oferecer um esboço qualquer de atenção à comunidade migratória em termos internacionais e uma ranhura também a esse ímpeto paternalista soberano que paira sobre a política internacional e afeta todos nós. É mais ou menos isso aí que eu teria para falar. Eu acho que eu consegui ficar no meu tempo. Não, conseguiste, quase perdeste o fôlego, mas conseguiste. Obrigada, Gustavo. Olha, belíssimas reflexões, importantes reflexões, e acredito que na esteira, para depois nós promovermos, termos um tempo razoável para o debate, na esteira do que tu trouxeste, o Fábio acho que pode, né, continuar. Né? Tá sem som. Sem som. Sem som. Pronto, desculpa, pessoal. Tudo bem. Muito obrigado, então, professora Clarice, obrigado a todas e todos que estão aqui com a gente hoje. Para mim é um prazer poder participar desse ciclo da diversidade com vocês. Até porque eu atualmente estou longe do Brasil, então eu me encontro em uma situação de migração. Uma situação de migração muito confortável. Não deixa de ter suas dificuldades, que é um pouco do que eu queria abordar aqui. E aí eu queria aproveitar, pegando um gancho do que o Gustavo colocou, sobre essa questão, essa dicotomia entre soberania e globalização. Né? Acho que isso daí é algo que nós vemos, nós que trabalhamos com direitos humanos, a gente vê sendo invocado com uma frequência tremenda, e, no entanto, como se houvesse um conflito entre o exercício da soberania e a esfera internacional. A cada vez que nós temos, por exemplo, uma condenação em uma corte de direitos humanos internacional, ou que nós temos, ou que se lembram ou se invocam frente aos Estados esses compromissos internacionais, especialmente no campo da direita, mas também na esquerda, a esquerda não está imune a isso, a gente vê que se enche a boca para invocar a soberania. Né? E essa invocação da soberania nesses instantes, ela é falsa, porque ela se coloca como uma dicotomia que não existe. Por que ela é falsa? Porque os Estados nacionais, no exercício da sua soberania, optam por aderir a esses instrumentos de garantia e proteção de direitos humanos, justamente prevendo momentos difíceis, ou seja, decisões difíceis que não conseguirão ser resolvidas no âmbito interno. E isso faz com que, então, a gente busque o respaldo da esfera internacional, dizendo, não, esses são os princípios que guiarão a nossa nação, para usar um termo que os argentinos adoram. Né? E o que a gente vê nesse atual momento, com esse recrudescimento do nacionalismo,
E aí eu acho que o nacionalismo é importante ser dito na condição que os europeus entendem ele, não como um patriotismo, mas sim como um palavrão, como colocar a sua nação frente às outras e o seu povo frente aos demais. Isso culminou, por exemplo, agora no meio da pandemia, em episódios lamentáveis e extremamente recentes, como o do episódio do Donald Trump, dos Estados Unidos, cometendo o que a Alemanha corretamente chamou de atos de pirataria moderna. O Gustavo mencionou a questão da OMS, de por que eu vou contribuir com um organismo multilateral ou com a esfera global. Eu vou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Usando um bom português, foi isso que foi feito. Quando se passou, então, a interceptar respiradores, que seriam essenciais para poder manter vidas em diversos estados, e países ricos, especialmente os Estados Unidos, mas não apenas eles, é bom lembrar que não foi algo exclusivo dos Estados Unidos, passaram a ou bloquear cargas que passavam pelos seus portos, ou a realizar uma compra no aeroporto de equipamentos embarcados, de contratos fechados, dizendo, não, eu pago mais, manda para mim. E essa falta de solidariedade, essa falta de espírito coletivo enquanto humanidade é o que ficou patente. E aí, eu, aproveitando também um outro gancho do Gustavo em relação a isso, eu acho que é importante mencionar de que eu concordo, eu não sou dos adeptos do lado bom da pandemia, eu não acho que a humanidade sairá melhor disso, mas a nossa perspectiva humana faz com que a gente procure ver o lado positivo mesmo nas maiores desgraças em diversos indivíduos. E o que há nesse momento é pelo menos um recuo daquele discurso absolutamente individualista, onde eu tenho que me preocupar apenas comigo mesmo, onde o Estado não serve para nada, porque fica claro que não há resposta coordenada possível sem um trabalho conjunto, solidário e construído coletivamente em âmbitos cada vez maiores, né? Seja a resposta da esfera estatal no âmbito municipal, que cuida de populações mais vulneráveis na ponta, seja estadual, seja federal, seja a mesma esfera internacional. E isso se coloca em contraponto justamente a esse espírito nacionalista, esse espírito tribal, de querer dizer que o meu grupo é melhor e mais importante que todos os demais, esse espírito de supremacia em relação ao outro. E aproveitando esse gancho, eu quero dizer que a xenofobia, que é um dos temas dessa mesa, ela se trata justamente disso, né? Ou seja, nós procuramos marcadores de diferença em relação ao outro. E aí a xenofobia, que é esse medo do outro, na verdade, ela espelha também, junto com esses marcadores de diferença, uma série de outros preconceitos, né? Ou seja, nós podemos articular a xenofobia também a partir de uma esfera LGBTofóbica, a partir de uma esfera racista, a partir de uma esfera machista. E dentro do espectro da migração, que é um dos eixos que eu trabalho com vários outros direitos humanos atualmente, não estou atuando apenas com migração, mas a migração traz isso dentro de si, né? Ou seja, ela é um marcador a mais de prejuízo, de preconceito, um marcador a mais de vulnerabilidade e que se articula com diversos outros, né? Nós temos aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, episódios lamentáveis de racismo vinculado à migração, onde as pessoas disfarçavam o seu racismo através da xenofobia, porque a xenofobia seria socialmente mais aceitável. É socialmente mais aceitável defender o meu povo, ainda que eu esteja usando isso simplesmente para mascarar uma perspectiva racista. Da mesma maneira, dentro das populações migrantes, deslocamento forçado, há uma preocupação especial por parte dos organismos de direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, com a perspectiva de gênero, porque as mulheres migrantes são mais vulneráveis do que os homens migrantes. E isso tudo, eu estou falando desses marcadores de diferença porque
e relacionando isso ao nacionalismo, porque é o que nós vemos acontecendo no Brasil, lamentavelmente, né? Ou seja, a posição do Bolsonaro é justamente reunir aqueles que pensam como ele, que se filiam à sua posição sem limites, de maneira irrestrita, de maneira acrítica, e todos aqueles que não forem absolutamente fiéis são colocados naquela bolsa que virou meme na internet, que é, bom, é a lista atualizada de comunistas, né? Então, isso daí me parece que é a ferramenta essencial da xenofobia. É decretar que o outro, é decretar que aquele que não é como eu, ele é menos, ele é inferior, ele não tem o mesmo valor. A humanidade, ela tem essa característica de pertencimento. E aí eu fiz essa brincadeira sobre eu ser um migrante, porque de fato eu estou residindo em outro país. E esses marcadores de, agora não de diferença, mas de pertencimento, são essenciais na construção da nossa identidade. Não é à toa que o Carl Schmitt, e eu invoco ele apesar das suas posições absolutamente desprezíveis que ele tomou na sua vida política, mas o Nomos da Terra trata disso justamente, né? Ou seja, do pertencimento do indivíduo enquanto pertencer a um lugar. E o migrante, ele está eternamente num dilema de não pertencimento, de estar longe do seu território e estar em uma situação de vulnerabilidade. O que me leva, então, aproveitei todos esses ganchos para colocar isso agora pensando alto um pouco com vocês, mas o que me leva ao que eu havia preparado, de fato, para falar hoje, que tem a ver com o avanço progressivo dos direitos humanos, mesmo nesse período difícil que nós estamos vivendo, essa quadra histórica especialmente desafiante, onde nós temos o ressurgimento do nacionalismo, que era um vírus psicológico, por assim dizer, que nós acreditávamos haver erradicado da vida pública no mundo, e que hoje não há mais como, né? Ou seja, esse vírus está de volta e mesmo nesse período nós temos conseguido avançar. E durante as últimas décadas houve um avanço significativo nesse campo da questão do pertencimento do estrangeiro, do pertencimento do migrante, né? Desde que a Argentina, em 2004, cria uma nova lei que reemplaçou aquela lei que o Videla havia implementado em 81, descriminalizando a migração, dizendo que a migração é um direito, colocando o direito humano de migrar no debate público. E dessa mesma maneira, então, nós tivemos na sequência de 2004 a Lei Uruguai em 2008, a Bolívia em 2013, o Peru em 2015, o Equador na sua nova Constituição em 2008, que tomou uma das medidas mais arrojadas mundialmente em relação ao pertencimento. E isso foi o Equador, para os que não sabem, desculpa, gente, é porque eu tô com o problema do home office, da gente não conseguir estar sentado em um auditório, todo mundo, é que eu fico escutando as crianças aqui, tá acontecendo alguma coisa, mas eu acho que a minha companheira vai resolver rapidinho. Bom, como eu estava falando, o Equador tomou uma medida extremamente inovadora, que foi criar o conceito de uma cidadania universal. O Equador foi o primeiro país do mundo a dizer que qualquer indivíduo de qualquer parte do mundo que queira se estabelecer no seu território pode, e que a partir desse estabelecimento, contado um determinado prazo, ele adquire também a nacionalidade equatoriana. Uma medida extremamente arrojada, extremamente inovadora e que ainda hoje é um paradigma. E que nos leva até o Brasil, que em 2017, finalmente, realiza uma alteração. 2016 realiza uma alteração constitucional e 2017 realiza a alteração que põe fim ao malfadado Estatuto de Estrangeiro e cria sua lei de imigração, prevendo direitos. E esse avanço de direitos tem sido cada vez mais colocado como desde uma perspectiva internacional também, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou em dezembro passado os seus princípios em matéria de imigração, que são 80 princípios,
que prevêem o acesso a direitos humanos de imigrantes. E passamos, então, a partir disso, para o estabelecimento agora em meio à pandemia, relacionando com esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, foi estabelecida uma SACROI. A SACROI é um acrônimo para uma sala de situação. Deixa eu só localizar aqui a sigla completa, porque ela é imensa, né? São 6 letras. É uma sala de coordenação e resposta oportuna e integrada à crise de pandemia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu essa sala de coordenação e resposta oportuna e integrada, vinculada à pandemia. E a partir dessa perspectiva de tratar do tema da pandemia, eles passaram então a abordar grupos vulneráveis que sofrem em meio à pandemia. Então, periodicamente têm sido emitidos comunicados de imprensa fazendo referência primeiro à resolução número 1 de 2020 da Comissão Interamericana, que trata de direitos humanos em meio a uma situação de pandemia. Essa resolução que já foi mencionada no nosso STF, que já foi mencionada em altas cortes argentinas, da Costa Rica e outros lugares do continente. E ela trata, e relacionando com o tema que nós temos aqui, especialmente, foi emitido já também no dia 17 de abril um comunicado instando os estados da região a protegerem os direitos humanos das pessoas migrantes, refugiadas e deslocadas frente à pandemia de Covid-19. Porque diversas situações de violação de direitos humanos das pessoas migrantes têm ocorrido especialmente devido à sua condição migratória na esfera atual, né? Ou seja, há uma condenação das práticas de detenção forçada, detenção migratória, que faz com que, assim como a população carcerária, por isso que eu digo que se articulam diversos direitos e diversas populações vulneráveis à questão migratória, assim como a população carcerária, os migrantes detidos ficam mais vulneráveis a serem infectados e receberem menor assistência em caso de serem contaminados com a Covid-19. Há uma diminuição do assentamento de refugiados nesse instante, que é gravíssima. Isso é algo para nós termos em conta, porque nós temos uma população de refugiados no mundo que segue sendo muito volumosa, e o fechamento de fronteiras faz com que essa população permaneça em territórios vulneráveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não estão sequer conseguindo acessar o sistema de solicitação de refúgio atualmente, eles estão sendo barrados todos na fronteira. A política migratória do Trump, ou a política antimigratória do Trump, por assim dizer, estava abrindo exceções para os solicitantes de refúgio, solicitantes de asilo, e já não existe mais essa exceção em meio à Covid-19. E principalmente o fechamento da fronteira está causando uma violação de direitos humanos em 2 esferas. Primeiro, ao impedir que pessoas entrem em um determinado estado, e o segundo e mais grave, que eu não vejo isso ser muito tratado na imprensa brasileira, mas tem sido objeto de preocupação na esfera internacional, que é o impedimento a que nacionais retornem aos seus estados de origem por conta da pandemia. Esse fechamento está acontecendo, por exemplo, houve no Paraguai, houve na Bolívia, houve na Argentina. Na Argentina nós temos grandes grupos de argentinos expatriados que não conseguem reingressar no território. E, além disso, a outra preocupação que a pandemia também traz para a situação migratória diz respeito às assimetrias econômicas e sociais a que os migrantes são submetidos. Eles têm mais dificuldade de acessar o sistema de saúde, eles têm temores de acessar o sistema de saúde por poderem eventualmente estar em uma situação migratória irregular, eles têm dificuldade para acessar serviços básicos. Ou seja, há uma série de vulnerabilidades que não estão sendo devidamente tratadas por parte dos Estados nacionais. E isso é colocar uma população que já é vulnerável, agregado a outros marcadores de vulnerabilidade, seja por ser estrangeiro, seja por ser mulher, seja por ser criança, seja por ser negro ou negra, seja por ser um público LGBT,
a isso tudo ainda se agrega essa condição. As recomendações que se faz para os estados nesse âmbito diz respeito, além de evitar que o acesso a direitos tenha vinculação com a sua situação migratória, o atendimento e o acesso ao direito à saúde deve prevalecer nesse instante. Se deve implementar medidas também para impedir, para prevenir e combater a xenofobia. O Gustavo falou muito bem da questão do vírus chinês. O que nós estamos vendo nesse instante é o contrário disso, né? Ou seja, nós estamos vendo um exacerbamento da xenofobia, um exacerbamento do nacionalismo. E a mais importante das recomendações que foi feita, a meu ver, diz respeito de que as políticas públicas, justamente para evitar esses desafios que eu coloquei antes, as políticas públicas estatais devem fazer menção direta à população migrante. Quando se estabelece testes gratuitos, os testes têm que ser ditos que são para a população migrante também. Quando se estabelecem exames e internação, isso tem que ser dito que também que os migrantes também têm direito a esse acesso, sem que isso seja feito de maneira expressa, de que o acesso de que a segurança deles também em relação ao seu status migratório estará garantida. Essa população tende a não procurar o serviço e a sofrer muito mais os efeitos da pandemia. Eu vou encerrar por aqui porque eu estou chegando no limite do meu tempo, mas estou à disposição para continuar conversando. Obrigado. Tá sem áudio, Clarice. Estão ouvindo? Agora sim. É que eu tenho 2 controles aqui de áudio. Então, não, eu estava comentando só para mim mesma, né, que o Fábio trouxe, né, uma rede, né, de complexidades, né, constituída por variáveis que se entrelaçam e formam uma espécie de novelo de lã que a gente vai ter muita dificuldade para realmente conseguir achar o fio, né, inicial, né, e desenrolá-lo, né, quiçá consigamos, né. Então, obrigada, Fábio. Depois já temos algumas perguntas aqui. Passo de imediato a palavra à nossa convidada, né, a defensora pública federal, Rita, a quem eu tenho um grande prazer de conhecer hoje. Bem-vinda. Obrigada, Clarice. Boa noite. Boa noite, né, para todos. Já estamos no início de noite. Queria inicialmente agradecer muito o convite, dizer que estou muito também feliz de estar aqui com vocês, de poder trocar essa experiência. Não conhecia os meus colegas que falaram antes de mim, foi muito bom poder ouvi-los antes de falar, porque isso também nos coloca diante de um desafio até de dialogar, né, com essas perspectivas tão enriquecedoras que eles trouxeram. Eu parto, né, da minha experiência como coordenadora do Grupo de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União, uma experiência um pouco menos acadêmica do que a dos colegas, mas que tem me colocado nessa agenda de desafios aí diante dessa pandemia, sobretudo para pensar na questão da desigualdade racial, né? E as falas dos colegas, tanto do Gustavo quanto do Fábio, me trouxeram já de partida algumas inquietações, né? Eu fiquei pensando aqui também como que a gente talvez tenha que lidar com o racismo, né, na agenda geopolítica. E uma coisa que eu sempre me refiro, por exemplo, é que a gente está na 4ª década afrodescendente da ONU, né? Se fala muito da década atual como se ela fosse uma grande novidade, mas na verdade a gente está na 4ª e praticamente enfrentando os mesmos desafios em termos de implementação de direitos e garantias para a população afrodescendente. Então, eu vejo assim que o momento de recrudescimento que os colegas trouxeram, assim, várias impressões,
ele também nos coloca diante do desafio de enxergar como que a gente está vendo nesse momento endurecido uma certa reconfiguração do racismo, né, do ponto de vista comportamental e ideológico, com um acirramento muito agressivo, né, que a gente vê não só nos impactos da pandemia, mas também no comportamento e no tratamento que tem sido dispensado, sobretudo aos asiáticos, né? Eu li anteontem vários artigos de revistas americanas indicando a elevação dos casos de agressões a asiáticos, né? E uma coisa muito preocupante, né? Não só discursos de ódio na internet, como também comportamentos em público, né? Em locais públicos, né? Isso já se vê. Também é uma coisa que a gente tem que avaliar uma situação também dos africanos na China, que também foi localizada, gerou até um incidente diplomático. Então, a gente vai ter que fazer um esforço global de compreensão dessa situação, desse fenômeno, digamos assim, mas sem deixar de observar que a manipulação desses sentimentos eles também trazem assim uma preocupação de como que esses sentimentos estão sendo manipulados pela agenda política, pelos adeptos de uma pauta nacionalista, e o que isso gera em termos digamos assim, de agenda, né, para essas pautas nacionalistas nas disputas geopolíticas. E aí eu acho que também a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar a agenda migratória nesse contexto, de forma que ela tenha que lidar com as bases estruturais dos racismos, né, diferentes, que operam de diferentes modos nos países, mas que são estruturantes, né, não só da ideologia, mas também da economia, do papel do Estado nesses países. E talvez para rever, né, as perspectivas universalistas dos direitos humanos, para assinalar mesmo novos pactos e novas responsabilidades, aí, considerando essas peculiaridades regionais. Então, assim, já entrando um pouco dentro da minha experiência de trabalho nessa situação de pandemia, essa pandemia ela se apresenta como uma crise sanitária, né? Mas, como deixou o Fábio já de partida na fala dele bem esclarecido, é uma crise que ela se entrecruza com fatores que desestabilizam as estruturas de domesticação das desigualdades sociais, né? Quando eu falo assim, domesticação dessas desigualdades sociais, eu estou falando justamente da tônica de estabilidade das democracias capitalistas, né? Que é justamente ter toda uma estrutura jurídico-institucional que domestica as desigualdades sociais de modo geral, e aí não parece assim muito obra do acaso que a gente esteja, né, nesse momento da pandemia, tendo como os dois países mais atingidos em termos numéricos da afetação do vírus e de letalidade, enfim, sobretudo sobre a população mais vulnerável, os Estados Unidos e o Brasil, né, que são expoentes, né, da desigualdade social nas democracias capitalistas, né. Os Estados Unidos entre os países desenvolvidos e o Brasil entre os subdesenvolvidos. E aqui é bom fazer um esclarecimento também em relação à desigualdade social, porque às vezes a gente fala de desigualdade e as pessoas costumam achar a relacionar a pobreza, né? E aí vão falar, ué, mas você está falando dos Estados Unidos? Enfim, eu estou falando da desigualdade enquanto equação de disparidade na distribuição de renda, né? E é nesse ponto que a gente tem aí esses dois expoentes, né? Estados Unidos e Brasil. E só a título de curiosidade, para quem não sabe, né, o Brasil é o segundo país, né, nessa equação de desigualdade, só perde para o Catar,
e o Catar não é bem uma democracia, então o Brasil pode ser considerado o primeiro nessa equação aí de disparidade na distribuição de renda. Então, que eu estou observando, assim, né? E já entrando no foco do debate que eu preparei aqui, que é falar sobre desigualdade racial nessa conjuntura pandêmica. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vai identificar nessa conjuntura as marcas do racismo na distribuição do ônus da pandemia, né? Porque justamente as estruturas de desigualdade social, tanto lá quanto aqui, elas são soerguidas a partir de marcadores raciais muito presentes, muito evidentes, né? E isso é decorrente de uma reformulação moderna de um passado colonial, escravocrata, né? E que, com as devidas proporções, né, de população, a gente pode identificar como uma marca desses dois países que lideram aí o ranking da pandemia. E no Brasil, me parece que a gente pode ter até uma perspectiva bastante apocalíptica, como o Gustavo colocou, em apostar assim, numa tendência de escalonamento da desigualdade para proporções mais catastróficas mesmo, por conta desse ônus, né, da pandemia, justamente porque nessa reformulação do passado colonial para a sociedade industrial, houve um processo muito maior, né, de marginalização das pessoas racializadas e que definiu, né, as bases econômicas do Brasil que a gente conhece hoje, né, e as bases jurídicas, inclusive, né. Não vou me aprofundar nesse contexto histórico porque o tempo não permite, mas o que eu queria deixar bem enfatizado é que essa contextualização histórica ela demonstra, né, que a desigualdade racial ela está na base da distribuição do ônus da pandemia e, portanto, falar em desigualdade racial nesse contexto se torna uma questão fundamental para a gente discutir estratégias de redefinição das agendas de direitos humanos, né? Na medida em que o caráter universalista, né, das agendas de direitos humanos, desde a sua implantação, né, e que remonta ali às bases iluministas, ela já não dava conta de lidar com a questão da escravidão e do racismo científico sob essas bases, né? Então, me parece que essas discussões estão um pouco, digamos assim, elas não estão conseguindo alcançar o processo de acentuação das crises do capitalismo, né? E que se sucederam historicamente, essa é mais uma crise, né? Mais um capítulo, vai marcar o nosso século, mas talvez essa pandemia ela demonstre de uma maneira muito enfática, né? Se tratar de um vírus, de um inimigo invisível, né? E com todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, e toda uma suposta robustez democrática, né, que a gente achava que estava experimentando, isso acaba de expor que essas bases estruturantes raciais, elas continuam não só firmes e presentes, como elas tornam que uma crise como essa, que é uma crise de origem biológica, ela expõe muito facilmente a não suportabilidade por uma parcela expressiva da população de impactos como esse, e que, portanto, deve nos tornar capazes de propor redefinições do pacto social que, ainda que a gente não consiga efetivamente redefinir essas estruturas de forma mais favorável para essas populações, o que a gente, de fato, nunca pode, né,
subestimar a capacidade de rearranjo das forças capitalistas, e eu acho que essa surpresa, né, que o Gustavo colocou na primeira fala dele, de achar que a gente já tinha superado algumas situações, isso, na verdade, a gente talvez tenha subestimado essas capacidades de rearranjo dessas forças, justamente nos momentos em que a gente consegue ali alguns avanços. Então, que pelo menos a gente consiga abrir pequenos espaços de fissura para efetivamente buscar alguns avanços nessas agendas de direito antidiscriminatório, sabe? E um direito que seja um pouco mais capaz de lidar de uma forma até contundente com essas crises, né? E esse é o enfrentamento que eu tenho feito, assim, né? A gente tem buscado a sensibilidade, digamos assim, do Poder Judiciário para enfrentar questões de políticas públicas nesse momento, né? E é um desafio muito grande, porque a gente, obviamente, esbarra num mecanismo burocrático e pensado institucionalmente para não lidar com essas questões de uma maneira muito eficiente, ou pelo menos de uma maneira mais incisiva, né? A gente cai ali no embaraço das formas jurídicas sempre. Mas a gente tem, apesar dessas dificuldades, levado essas demandas para o Poder Judiciário, visando justamente que o Poder Judiciário assim, se sobreponha a essas amarras e analise mesmo o contexto político que a gente está enfrentando para fazer as intervenções pontuais. E mais do que isso, a gente está tendo que trabalhar também com um trabalho de formulação de políticas mesmo. Eu fiz uma ação civil pública recentemente que foi para pedir um plano emergencial para as populações periféricas do Rio de Janeiro, né, as favelas. E eu me vi ali definindo um plano efetivamente, né? Elencando ações que deveriam ser dadas pelo Estado, que deveriam ter sido pensadas pelo Estado, né? Então, na verdade, a gente fez um trabalho de pesquisa prévia com as lideranças comunitárias, que estavam completamente dependentes de uma auto-organização, ainda estão, na verdade. Então, se auto-organizaram e se auto-organizaram muito bem até. Fizeram coisas que o Estado não foi capaz de fazer durante anos, né? E continuam dando conta disso meio que sozinhas, com doações e com associações de moradores. Então, nós fizemos um trabalho urgente de escuta dessas lideranças para saber como que eles estavam lidando com a pandemia. E, a partir da experiência deles, nós sentamos para elaborar uma série de ações que a gente achava que o Estado tinha que dar suporte para essas comunidades. Então, assim, é óbvio que é algo que foge da nossa agenda diária de trabalho, né? Geralmente a gente, mesmo quando propõe ações civis públicas, que já são assim um avanço jurídico em termos de tutela coletiva, digamos assim, a gente não chega às minúcias de definir qual é a política pública que tem que ser, como que ela tem que ser feita, a periodicidade como tem que ser feita, qual que é o convênio que tem que ser feito, qual que é a ação que tem que ser feita. A gente está tendo que fazer isso agora. Tamanho o grau de omissão que a gente está experimentando, né? E sobretudo no governo federal, né? Isso é alarmante, né? Porque a gente tem um governo que está tratando um assunto que é um impacto mundial, que é de impacto mundial, como se fosse uma questão doméstica dos governadores, né? E é absolutamente irresponsável isso. E que também está negligenciando nos dados, né? Isso é muito grave, né? Isso é uma outra ação que a gente entrou também, que é justamente para avisar que os marcadores raciais, de gênero e território sejam realizados de maneira obrigatória e também de maneira mais transparente, correta, com divulgação, com cruzamento desses marcadores com todos esses fatores de vulnerabilidade.
E ainda mesmo nessa questão, que é uma questão de base, né, para a definição de políticas públicas, nós enfrentamos a resistência do governo federal. A União agravou, a gente chegou a conseguir uma liminar para obrigar a ter essas diretrizes de preenchimento obrigatório nas notificações do Ministério da Saúde. E a União agravou, dizendo que não poderia a equipe do Ministério da Saúde, de uma hora para outra, parar suas atividades para fazer diretrizes e ferramentas de preenchimento obrigatório desses marcadores. Ou seja, assumindo de maneira explícita que esses marcadores não interessam para o pensamento das políticas, ou seja, a política é só uma política de compra de equipamentos e assim muito aleatória, muito dependente da demanda que lhe é apresentada, e não tem uma agenda de definição de políticas públicas, seja de contingência da pandemia e, o que é pior ainda, para o futuro, né? Ou seja, quer se passar por essa conjuntura absolutamente no escuro de dados de afetação da população, sobretudo da população vulnerável, para justamente não ter a responsabilidade de pensar políticas públicas a partir de então. Então, isso é muito grave. Isso tem se colocado como um desafio institucional muito grande, principalmente para a Defensoria Pública da União e defensorias dos estados. Eu vejo que são instituições que, de fato, nesse momento estão, de certa forma, agindo mais, ou seja, se colocando mais na frente desses enfrentamentos, porque acaba se tornando, nesse contexto, inclusive, de captura ideológica das instituições, né, do Ministério Público, enfim, isso acaba que torna a Defensoria um espaço, até, né, com todas as dificuldades estruturais que a gente tem, um espaço de resistência a essa investida autoritária que, efetivamente, tem uma agenda muito lastreada por essas perspectivas racistas, xenofóbicas e que não tem nenhum compromisso com direitos humanos, com políticas públicas mais engajadas no enfrentamento da desigualdade social e que, a meu sentir, tem uma base aí de desigualdade racial que é histórica, que é estratégica e que tem que ser, digamos assim, manipulada e reformulada para que continue agindo no pós-pandemia, né? Eu fico imaginando se essa pandemia, né, como o Gustavo também colocou essa questão da democracia do vírus, eu fico imaginando se essa pandemia ela de fato fosse democrática, né, no sentido de ter uma afetação independente desses cruzamentos da desigualdade, com os fatores de desigualdade, ou seja, se nós de fato estivéssemos no mesmo barco que o Gustavo colocou, se a gente não teria um enfrentamento político mais responsável. Eu ouso dizer que sim, né? Se a gente tivesse realmente em condições, no mesmo barco, nas mesmas condições, a gente de fato teria um enfrentamento político mais responsável, mas infelizmente não é isso que a gente vê, a gente está realmente em barcos distintos, e aí eu acho que cabe a nós, né, de alguma maneira, cada um dos seus espaços, dentro das suas experiências, fazer aí um movimento de remar contra essa maré de retrocessos que está nos afetando, para ver se a gente consegue sair dessa turbulência com algum fôlego para renovar os nossos pactos humanitários. Acho que era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Ok, muito obrigada, Rita. Trouxeste argumentos, né, que o grupo aqui, nós ficamos conversando em paralelo e ouvindo, né, nós não havíamos ainda também pensado, né, principalmente com base na questão da inscrição e da evidência, né, das grandes desigualdades sociais, né, que percebemos agora no caso do Estado brasileiro, né.
Hoje, por exemplo, nós temos um novo decreto estadual, né? Nosso governador Eduardo Leite, nessa perspectiva fragmentada que tu também denunciaste, né? Nas ações do governo em relação a esse estado pandêmico, e ficou mais do que evidenciada a diferença, né? Desse decreto ali e todo o planejamento do retorno gradual da área da educação, né? Em relação às crianças que frequentam escolas públicas, né? Porque as escolas públicas funcionarão remotamente, como as privadas já vêm funcionando. Sequer muitas pararam, né? Com poucos dias, né? Para poder se reorganizar, né? Mas realmente essas diferenças, as desigualdades sociais, né? Me parece que vão ficar cada vez mais evidenciadas, né? Mais transparentes, né? Profundas sempre foram, mas agora não tem como negar, né? Que estamos, como o Gustavo disse, em barcos diferentes, muito diferentes, né? Alguns nem em barco são, né? Estão, né? Em barcos, né? Barco já é uma situação de status, né? Pode-se dizer assim, né? Então, nesse sentido, eu abro ao debate. Quem está participando, gostaria de fazer alguma pergunta? Temos perguntas no chat e temos também, antes, eu gosto de abrir a oportunidade para quem quiser falar. Silêncio. Né? Mediante o silêncio, Gustavo, tem uma primeira provocação aqui para ti, não sei se tu... Bom, tu não tem acesso ao chat, não tens? Não, eu vi aqui, o Matheus mandou. Matheus mandou sobre a questão, né, da capa do livro. Posso Pode. comentar, sim. Agradeço a pergunta de quem fez e concordo totalmente com o pressuposto da pergunta. Eu não li todo o livro, A Sopa de Yuan. Não imagino que não tenha uma comunhão de percepções ali, porque um dos textos que está nesse livro foi um dos textos que eu critiquei do Giorgio Agamben, onde ele diz que a pandemia é uma invenção, que a pandemia não existe, etc, etc. Enfim, bem polêmico. Vários textos do Giorgio Agamben, bem surpreendentes, inclusive, nesse sentido, mas também textos de intelectuais progressistas, Jean-Luc Nancy, Judith Butler, o Slavoj Žižek, que diz que a pandemia vai nos levar ao comunismo, então que eu também discordo completamente. Mas o que eu vejo, assim, a pergunta é focada, primeiro, na capa do livro, e eu diria no título do livro, né? A Sopa de Yuan, com uma capa onde existem morcegos, falando evidentemente de hábitos alimentares de alguns setores aí, de alguns grupos de pessoas na China, que me parece totalmente xenofóbico. Concordo completamente. Um livro com uma perspectiva de uma análise progressista que tem algumas narrativas que se focam em analisar o ganho do mundo asiático, especialmente do ganho chinês com a pandemia. Os chineses vão lucrar muito agora, que imagino que seja bem contraproducente esse apontamento de culpas nesse momento. E a capa do livro, com uma relação diretamente a um hábito alimentar, do qual pode se questionar, pode se discutir, mas imagino que numa capa de um livro que se diz progressista, com uma sopa supostamente de morcegos, e trabalhando com esse título, A Sopa de Yuan, trabalhando estritamente aquilo que as entidades, a OMS, tanto fala, tanto recomenda, né, de não identificar o vírus com uma região exatamente para uma questão ligada à xenofobia e preconceito, e também como isso uma forma de incentivo a que os países não tentem não publicizar a situação, já que vai existir essa demarcação xenofóbica de que o vírus vem daqui, vem de lá, ele está marcado com a sua origem. Então, eu concordo com o pressuposto da pergunta, que realmente contribui para o imaginário social da xenofobia. Obrigada, Gustavo. Eu não sei se os demais convidados gostariam de tecer algum comentário sobre a pergunta em relação à capa do livro, ao título do livro citado. Se me permite, professora Clarice, sim, eu concordo com o que o Gustavo falou, e eu queria aproveitar para lembrar da gripe espanhola, que foi uma gripe que não se originou na Espanha. A Espanha, simplesmente, naquela época, era o país que tratou dela com maior transparência, onde se tinha mais notícias, se recebeu mais informação sobre o número de mortos, e aí ela acabou
ganhando a alcunha de gripe espanhola, há cerca de 100 anos atrás. Então, ou seja, é por isso que dentro das diretrizes da OMS, por exemplo, não se nomeiam doenças infectocontagiosas a partir de localidades geográficas, justamente para evitar incorrer nesse título lamentável que o Matheus bem apontou da sopa de Wuhan, para não gerar xenofobia a partir da... por um lado, não gerar xenofobia e, por outro, não instigar pessoas de outras partes a acharem que, como não são de lá, estão seguras. Ok, obrigada, Fábio. Temos aqui uma pergunta, aproveitando, né, a tua fala, para o Fábio. Como estimular o pertencimento do brasileiro ao seu território, a ter orgulho da sua cultura, sem cair em um discurso nacionalista fascista? Precisamos superar o complexo de vira-lata de nos depreciarmos, mas não comprar esse nacionalismo que diz estar defendendo o Brasil, mas se submete a um modo de vida liberal importado do estrangeiro. Uma provocação. Para nós, uma reflexão. Perfeito. Olha, na verdade, é que é diferente o aspecto do nacionalismo. Foi aquela diferenciação que eu apontei no início entre o nacionalismo e o patriotismo, por assim dizer, embora eu também não goste do termo patriotismo, mas que dentro da literatura europeia o nacionalismo eles vinculam ao nacional-socialismo nazista e usam o patriotismo para o outro tipo de sentimento de orgulho nacional, não é? E aí o que eu acho que vale é escolher as coisas das quais nós temos orgulho, valorizar as coisas que nos orgulham, sem que para isso seja necessária uma comparação com outros ou apontar a superioridade do meu grupo sobre o outro, não é? Ou seja, por exemplo, eu como brasileiro morro de orgulho do SUS, com todos os seus problemas. Isso não quer dizer que eu use isso como uma ferramenta de dominação ou de afirmação de superioridade em relação a outros países. Mas é algo que dá orgulho e que a gente deveria, e que é algo que a gente exporta, né? Da mesma maneira, até 2016, o ano do impeachment da presidenta Dilma, do golpe, o que houve, ou seja, o Brasil era conhecido através do soft power como um exportador de tecnologia social, de tecnologia de participação social. Ou seja, Bolsa Família, Programa de Exportação Brasileiro, conferências públicas para definir políticas públicas por segmento vulnerável, é tecnologia social brasileira. Música, a gente não tem o que se dizer, ou seja, em termos de música, em termos de literatura, em termos culturais, nós temos uma variedade, motivos para se orgulhar não faltam. E percebam como eu posso me orgulhar do que eu tenho, me orgulhar do país, sem que para isso eu tenha que dizer que o outro é pior. Eu posso reconhecer e valorizar o que eu tenho de bom, o que o meu grupo, o que a minha nação tem de bom, sem que para isso eu tenha que dizer que o da outra é inferior ou ruim. Ok. Obrigada, Fábio. Há aqui uma pergunta também, algumas perguntas, estou selecionando, né? A professora Rita, que é a seguinte: pensando no atual contexto neoliberal, em que nas comunidades periféricas vigora um Estado mínimo no sentido da garantia de direitos e máximo como força repressiva àqueles que subvertem essa ordem, é urgente apoiar as iniciativas de auto-organização locais. Como construir essas alternativas sem deixar de cobrar do Estado sua responsabilidade por políticas sociais? Me ouvem, né? Sim. Uma pergunta muito boa, na verdade. O que na verdade, que eu tenho observado é que eu tenho até dúvidas se vigora algum estado mínimo, assim, porque essa ação, por exemplo, que a gente entrou, ela formula ações de garantia de direitos bem básicos, né?
para que, para você ter uma ideia, a gente sequer pediu obras de saneamento, porque a gente sabe que isso leva um tempo e que não seria, não atenderia a contingência que essas comunidades estão submetidas no momento, mas pedimos outras ações bem básicas para que elas tivessem um mínimo de suporte. Então, assim, e ali nós estávamos defendendo justamente o mínimo existencial, né? Que é tão falado, mas que a gente, quando efetivamente circula por essas áreas, a gente vê muito pouco disso. E por outro lado, também é bem isso que a pergunta está evidenciando, né? Ao mesmo tempo que o Estado está completamente ausente em ações básicas de socorro a essas comunidades, ele não deixou de invadir essas comunidades para cumprimento de mandado de prisão, de tráfico, que é uma coisa absolutamente questionável no momento que a gente está vivendo, e não só invadir por si só para o cumprimento de mandado de prisão por um caso de tráfico que a princípio não envolve sequer o uso de violência, uma situação de flagrante, inclusive, por si só já seria problemático à medida que as pessoas estão tendo que ficar isoladas em casa e todo o contexto da complexidade do território. Isso por si só já seria um problema. Ele ainda invade com toda a sua força armada e sem o menor cuidado e coloca aquela população sob uma situação de possível chacina ainda, né? A morte do menino João Pedro, ela foi uma morte terrível, noticiada e tal, mas se a gente for pensar que aquilo poderia ter um resultado ainda pior, porque atiraram numa casa que não sabia quem estava, com 70 tiros, e poderia ter atingido muito mais gente além do menino, né? Então, o resultado trágico poderia ter sido ainda maior, né? Então, isso, obviamente, faz parte de um processo que a gente sabe que tem um nome, né? Um nome que ganhou corpo nas discussões do debate público recente, que é a necropolítica, né? Então, é o deixar morrer e, ao mesmo tempo, continuar empreendendo as políticas de morte, né? Então, o Estado não só ele se ausenta para deixar morrer, como ele ainda continua empreendendo com carga máxima as suas políticas de morte, né? E isso é basicamente o Estado atuando as suas engrenagens do racismo estrutural. E aí, passando para a resposta da pergunta, efetivamente, né, como construir alternativas sem deixar de cobrar do Estado, eu acho que a gente tem que fazer com que o Estado efetivamente dialogue com essas ações de auto-organização que já existem. Esse foi o cuidado que a gente teve na ação, né? Ou seja, a gente teve um cuidado de ouvir, ver como a comunidade estava lidando com aquele contexto e pedir ações que deem suporte à auto-organização que já estava, de certo modo, dentro do espírito coletivo, que marca, inclusive, os territórios negros, né, os territórios periféricos. Se tem alguma coisa de positivo que essas comunidades experimentam, mesmo com toda essa falência, essa ausência do Estado, é a capacidade que elas têm de se organizar coletivamente, né? Isso é histórico, né? A população negra faz isso muito bem, digamos, é o que tem de mais construtivo assim nessa forma de continuar sobrevivendo apesar de todas essas investidas. Então, é importante que a gente, nessa hora de dialogar sobre formulação de políticas públicas, a gente observe como que essas comunidades estão se auto-organizando para que o Estado entre como uma ação de suporte material, sobretudo, pessoal, em situações efetivamente de mapeamento de vulnerabilidades, de encaminhamento para os serviços públicos, mas que deixe que a comunidade se tenha o poder de gestão sobre como esses recursos vão ser direcionados. E esse foi o cuidado que a gente teve na ação.
Isso, por exemplo, se verifica na dificuldade. Teve, eu acho que alguns gestores que tentaram implementar realocação de moradores para hotéis, e a gente percebeu muito facilmente na dinâmica das comunidades que isso não daria certo, obviamente seria até uma política bastante questionável do ponto de vista de dar um suporte mais humanitário mesmo para essa situação. E a nossa proposta foi que se utilizasse a auto-organização das comunidades para revitalizar locais coletivos, né, que já existem na comunidade, para que eles pudessem fazer a gestão desses espaços para realocar alguns moradores que estão numa situação mais vulnerável, enfim. Então, acho que a gente tem que ter todo um cuidado realmente para não retirar esse poder de auto-organização. Afinal de contas, essas comunidades elas cresceram e, de certo modo, sobrevivem e se reinventam, né, dentro de todas essas dificuldades, a partir de uma possibilidade mesmo de auto-organização que elas criaram e que é muito efetiva. Ela até exporta, na verdade, isso é uma coisa que gera interesse internacional até, né? A gente vê diversos ativistas que saem dessas comunidades para dialogar internacionalmente sobre essas experiências de como eles conseguem, a partir de dificuldades tamanhas, se reinventar e fazer com que esse espírito coletivo realmente produza coisas muito interessantes e que deveriam ser motivo de orgulho para o nosso país. Mas eu também queria só dizer um negócio. Eu também acho que a gente tem que ter um cuidado, não sei se foi o Gustavo, se foi o Fábio, acho que foi o Gustavo que falou, na questão da romantização da pandemia, né? Eu vejo alguns discursos na imprensa, né, enaltecendo muito esse espírito de auto-organização das comunidades, que eu acho que tem que ser enaltecido, eu estou colocando isso aqui, mas eu acho que a gente não pode fazer com que esse discurso, digamos assim, ele escamoteie as responsabilidades do Estado, né? E, às vezes, é muito perigoso esse enaltecimento sem, no mesmo discurso, a gente cobrar a responsabilidade do Estado. Ótimo. Muito obrigada, Rita. Lamentavelmente, temos mais um minuto, mas um colega que participa aqui conosco pergunta ao Gustavo o que é ser brasileiro? Quem pode ser brasileiro? Eu dei uma olhadinha, vou tentar responder rápido, porque a minha resposta é mais ou menos muito parecida com o comentário do Fábio, né? Sobre o orgulho de ser brasileiro, né? Talvez em algum sentido. Eu escrevi em mais de um livro sobre a desconstrução da ficção da nacionalidade, ao mesmo tempo que acredito na desconstrução da ficção da regionalidade, no sentido da parte desagregadora do culto à nacionalidade, né? Assim como o culto da regionalidade. O bairrismo do gaúcho médio é um completo total atraso, coisa de que não foi nem mentalmente para o Rio Grande do Sul. Mas, nesse sentido, eu, quando morei fora do Brasil, o Fábio que está fora do Brasil, quando tu encontra um gaúcho, um brasileiro, um conterrâneo e toma um chimarrão e fala sobre alguma coisa relacionada ao sul, ao frio, isso seria uma sensação de pertencimento agregatória, né? O problema é quando essa sensação de pertencimento ela acaba se tornando desagregadora, discriminatória, que traga uma distinção excludente, né? Por isso que eu tento ver assim sobre essa questão de definir o que é ser brasileiro, o que não é, muito mais a partir do culto ao que se dá à nacionalidade do que ao contrário disso. O exemplo para mim mais pertinente em relação a isso foi pouco tempo atrás, alguns anos atrás, vocês devem se lembrar de um jovem imigrante africano, não me lembro de qual país africano que ele era, na França, onde ele salvou uma criança que estava numa árvore. E aí o que o governo francês deu a ele foi o quê? Foi a concessão da nacionalidade francesa. Como se ele não tivesse conseguido aquilo. Quando a França foi campeã da Copa do Mundo, foi aquela questão, não, eles não são franceses, eles são africanos. E por que eles não podem ser africanos e franceses? Até que ponto nós, brasileiros, não somos africanos em virtude de toda a nossa relação com os povos africanos que nós temos aqui? Então,
a reivindicação por um sentimento de nacionalidade ou de definição do que é o brasileiro teria que dar conta disso, né? Ou até que ponto ser brasileiro dialoga com a miscigenação, com o que demarcaria um orgulho em relação a essa miscigenação, um orgulho, o Fábio falou, em relação a uma política que o Brasil tem, que é o SUS, eu concordo completamente com ele, mas em relação à brasilidade, que não é uma coisa pura, que não é que é desde a sua origem contaminada, disseminada por uma série de fatores culturais que podem definir mais ou menos o que vem a ser brasileiro, ou até que ponto perguntar de uma forma estrita, de uma forma totalizante, definitiva, o que é ser brasileiro, o que é ser americano, o que é ser francês, o que é ser europeu, o que é ser africano, acaba não tendo até que ponto essa pergunta, até que ponto essa definição, mais do que a pergunta, ela é agregatória ou ela é segregatória, ela é includente ou ela é excludente, mais ou menos por aí. Muito bem, obrigada, Gustavo, obrigada a todos, né? Lamentavelmente, o nosso tempo já se esgotou, mas continuemos, né? Em relação a isso, o teu último argumento, Gustavo, eu lembrei, e em relação também à Rita, são duas memórias, assim, só para trazer para que o pessoal depois busque, se quiser, né? Rita, em relação a hotéis, né? Para as pessoas, né? Que estão em estado, né? De vulnerabilidade, vamos dizer assim, eu lembrei do documentário Quanto Vale ou É por Quilo, né? De alguns anos atrás, né? Em que uma das estratégias foi as socialites, né? No Rio de Janeiro, que com uma missão, né? Filantrópica, enfim, levaram famílias, né? Para passarem uma semana, alguns dias no hotel para poderem vivenciar e achando assim que estavam fazendo uma coisa muito espetacular com aquelas pessoas, né? E depois retornavam, né? E as pessoas se sentindo muito mal, quer dizer, são algumas ideias totalmente descompassadas, né? Que acabam sendo criadas com boa intenção, né? E Gustavo, a relação de ser brasileiro, não ser brasileiro, ser francês, né? Fez lembrar do episódio em relação ao meu filho, né? Que agora já é adulto, mas quando pequeno, né? Provocado, ele estava brincando ali sozinho em casa, enfim, e manipulando seus objetos de brinquedo, e aí houve a pergunta para ele provocativa, devia ter o quê? Uns 4, 5 anos de idade, né? Gustavo, tu és brasileiro, tu és alemão, né? Porque devido ao meu marido é alemão, o que que tu és, né? E ele continuou brincando e disse assim: eu sou afro-germano brasileiro. Qual é o problema? E continuou brincando, né? Então, achei assim, olha, uma criança, né, se sente assim, né? Porque essa questão toda de nacionalismo, patriotismo, né, passa muito pelo que a gente sente, né? Também, né? O que a gente pode sentir, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, né? Continuemos sempre juntos. Gustavo, parceiro, agora nós agregamos, né? Espero mais 2 parceiros, porque agora eu vou incomodá-los, tá? Futuramente. Com certeza, estamos à disposição. Porque a produção aqui, a gente tem que dar visibilidade, né? Eu acho que esses encontros, nós assumimos novos compromissos com esses encontros, né? Que são compromissos no sentido de realmente efetivarmos, né? Sairmos do nível discursivo e realmente conseguirmos, né? Implementar políticas públicas, né? Que realmente sejam eficazes, que façam parte de um projeto, né? Legítimo de Estado, né? E que a gente possa, em várias áreas, em várias frentes, né? Realmente ver isso acontecer. Esse vírus, ele veio, talvez, para trazer luzes, né? Porque tudo já existia, não é, Rita? Tudo já estava aí, né? E o vírus foi assim, ó, desvelamento, né? Daquilo que a gente não gostaria de enxergar, né? Talvez mais do que cegueira branca, tão agora falada do Saramago, né? O ensaio sobre a cegueira é muito mais do que isso, né? É um excesso de lucidez, de visibilidade, que algumas pessoas ainda, por incrível que pareça, se negam, né? Continuam negando, né? Que é preciso enfrentar. Então, muito obrigada. Então, finalizamos o nosso encontro, mas vamos continuar nos encontrando, tá?